7h35, de volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. E olha, a quarta-feira está começando e se você ainda não conseguiu garantir aquela tão sonhada vaga de emprego, saiba que os Cines estão ofertando hoje 115 oportunidades. É isso mesmo que você ouviu, 115 oportunidades de trabalho. A repórter Tamires, se a gente está falando de trabalho, de emprego, é lógico que é com a Tamires que a gente vai conversar. Tamires, fala pra gente que oportunidades são essas, que vagas é que estão disponíveis, o que as pessoas precisam fazer para aproveitar as oportunidades. Emanuel, é muito simples para conseguir uma dessas vagas de emprego, basta você ir em um dos postos do Cine. E aí tem o Cine Amazonas e tem duas sedes do Cine Manaus. O Cine Amazonas é aquele da Cetrab, fica ali na Djalma Batista, pertinho do Amazonas Shopping. Lá funciona a partir das 7 horas da manhã, já distribuindo as senhas. A partir das 8 eles começam um atendimento que vai até as 3 horas da tarde. Então acompanha comigo na tela aí quais são essas vagas disponíveis nessa quarta-feira lá no Cine Amazonas. A gente tem vaga para analista de recursos humanos, júnior, tem ainda comprador, motorista de caminhão-truck, tem ainda médico do trabalho, engenheiro do trabalho, motorista categoria B, estagiário de contabilidade, oficial eletricista, tem ainda promotor de cartão e aí a gente tem também as vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Então, para preencher as cotas, as empresas disponibilizam essas vagas que estão aí na sua tela. Tem vaga para assistente administrativo, tem ainda técnico de enfermagem, repositor, são 10 vagas de repositor, servente de limpeza, 15 vagas, auxiliar administrativo, operador de caixa, auxiliar de limpeza. Então a gente pode ver que realmente tem muita gente, muitas empresas, oferecendo vagas para pessoas com deficiência. E aí, para que você possa concorrer a essas vagas, você tem que levar toda a sua documentação em dia. Então você tem que dar uma olhada realmente se todos os seus documentos estão organizados e atualizados. E aí, se você já fez o seu cadastro, é bom você voltar lá também para atualizar. Você vai precisar do seu RG, CPF, comprovante de residência. No caso dos homens, o certificado de reservista também é importante. As pessoas com deficiência precisam levar ainda o laudo médico para comprovar o tipo de deficiência que tem e, claro, a sua carteira de trabalho com o PIS e o currículo atualizado. E aí no Cine Manaus é o mesmo procedimento, só que o horário lá é um pouco diferente. É das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, fecha um pouquinho mais cedo. E lá na Centep também tem algumas vagas de cursos sendo ofertadas nesta quarta-feira. Então até sexta-feira você tem a possibilidade de se inscrever para esse curso de inclusão digital. É preciso que você tenha mais de 18 anos e, claro, uma disponibilidade de horário, porque a aula vai ser das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. As informações certinhas você confere lá no site da Centep, mas aí para você fazer a sua inscrição, você tem que levar os seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, lá na sede da Centep, que não é as sedes normais ali do Cine Manaus. Tem a sede a que você vai se inscrever, é lá na rua Jamari, no Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças. E aí, se você quiser concorrer a vagas de emprego, os dois endereços são diferentes. Então você tem a sede que fica ali na Constantino Neri, também tem uma outra sede que fica no Jorge Teixeira, ali na Avenida Camapuã, pertinho do T4. Então já desejo logo boa sorte para quem vai se inscrever nos cursos e também para quem vai se candidatar a uma vaga de emprego. A gente sabe que está realmente muito difícil, né, Manuel? Exatamente, está difícil, as oportunidades, quando aparece, a gente tem que estar pronto para poder pegar a oportunidade, né? E para estar preparado é necessário fazer cursos, é necessário fazer especializações. A gente trouxe outro dia aqui, Tamires, uma informação que daqui a 10 anos, 85% das profissões no mundo serão profissões novas, profissões que sequer existem. Então, se a gente não começar a se preparar a partir de agora, vai ficar obsoleto, inclusive para a gente que está trabalhando, né? É importante se atualizar, porque vem uma garotada nova aí com novas informações, novas tecnologias, novo tudo. Todo mundo tem que se cuidar, abrir o olho, viu? Tamires, obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. Eu continuo aqui no Manhã no Ar falando ainda sobre economia. É trabalho ali o assunto, né? Mas vamos falar de economia agora? A redução de imposto para todos os estados, a incerteza da reforma tributária justa e declarações recentes do ministro da Economia
todo esse contexto aí tem causado alguns impactos sobre a Zona Franca de Manaus, viu? Empresários já falam, inclusive, em segurar investimentos, em segurar, em não investir, em não soltar o dinheiro que já estava planejado para investir no polo industrial de Manaus. O que dá para a gente entender, né? Vamos acompanhar na reportagem? Nos últimos 2 anos, o modelo Zona Franca tem resistido a uma série de problemas. O IPI sobre os concentrados do setor de fabricação de refrigerantes sofreu uma drástica redução. Hoje está em 10%, mas já esteve em 20%. Quanto menor o coeficiente, menos competitividade têm as empresas do polo industrial. Além disso, a Suframa já está com um orçamento para 2020 reduzido em quase 70%. E aliada a todos esses fatores, a discussão da reforma tributária está longe de ter como prioridade a preservação do modelo. O novo ministro da Economia chegou a dar uma série de declarações afirmando não acreditar no retorno financeiro da Zona Franca. A consequência de tudo isso é uma desconfiança dos investidores. Só esse ano, 2 empresas de segmentos diferentes do polo industrial de Manaus resolveram adiar os planos de ampliação. E os empresários acreditam que esse cenário só deve mudar quando houver garantias reais de que os incentivos vão ser mantidos. O temor que a gente tem é que cada vez que o ministro Paulo Guedes se manifesta contrário à questão dos incentivos e colocando o modelo Zona Franca na mesma situação de incentivos que são oferecidos a segmentos, o nosso incentivo não. O nosso incentivo não é um programa de governo, é um programa de país, que está na Constituição Federal, para diminuir as desigualdades regionais que nós temos. A hora que ele se pronuncia dizendo que ele é contrário a isso, ninguém vai colocar dinheiro aqui, nem para ampliar suas atividades, nem para diversificar suas atividades, e muito menos novos investimentos sendo atraídos para cá. A reforma tributária, atualmente, é o que pode dar essa segurança se os congressistas chegarem a discutir como o modelo Zona Franca pode se encaixar com as mudanças propostas sem sofrer perdas. É o que diz esse economista. Segundo ele, dependendo de como acontecer a simplificação dos impostos em pauta em Brasília, até mesmo os estados podem perder a arrecadação. Porque cada estado tem a sua particularidade em termos de atividade econômica, em termos de organização social, em termos de estrutura governamental e institucional. Então, haverá problemas. Por quê? Porque, possivelmente, o recurso decorrente dessa arrecadação não vai suprir as necessidades já existentes em cada estado, em cada município, em função das suas particularidades. Mas ele diz ainda que o estado tem capacidade de se reerguer e inventar novas formas de negócio sem os incentivos fiscais. Eu vejo que se a classe empresarial, né, e outra geração que está vindo aí, não tenho a menor dúvida que vai buscar outras atividades econômicas, outros ramos de negócios, enfim, hoje o mundo passa por isso. O presidente da Confederação das Indústrias do Amazonas discorda. Segundo ele, as alternativas econômicas possíveis no estado não conseguiriam gerar o número de empregos diretos e indiretos da Zona Franca de Manaus. A mineração, por exemplo, nós temos a segunda maior jazida de silvinita, que vai gerar o potássio, nós vamos extrair o potássio dessas jazidas, se Deus quiser. Ela, em plena carga, geraria 1.500 empregos diretos. Seriam necessárias 60 atividades de mineração desse porte para gerar o que nós temos de emprego hoje no polo industrial. O serviço de hotelaria, focado no turismo, um hotel 4 estrelas e 50 apartamentos gera, em média, 50 empregos diretos. Nós precisaríamos de 1.700 hotéis desse porte espalhado pelo estado em plena carga para gerar o número de empregos que nós geramos hoje no polo industrial. O polo industrial, de fato, é importante, a gente precisa acompanhar esses desdobramentos. Imagina que você é um empresário, quer investir na sua fábrica ou implantar uma nova fábrica diante de tanta incerteza, tanta declaração de ministro, uma reforma tributária que não se sabe ainda quais são as regras que serão discutidas em plenário. Isso gera essa insegurança e acaba trazendo um reflexo para você, meu amigo, que está procurando emprego, para você que é industriário, que tem experiência, que poderia estar atuando no
polo industrial. Exatamente por isso que a gente tem que ficar atento em relação a essas mudanças que vêm aí. Agora, sobre a declaração desse último entrevistado aí, de fato, precisaria ter muitas mineradoras, mas se juntar a mineração, se juntar a hotelaria, se juntar com outras atividades, que nós, como já tivemos, a borracha aqui, mas perdemos a borracha, como já tivemos, ontem falamos, por exemplo, dos 90 anos aqui da imigração japonesa para a Amazônia Ocidental. Os japoneses aclimataram a juta em malva para a nossa região, que foi responsável por um boom, principalmente no interior do estado, onde se plantava juta em malva. Perdemos essa tecnologia também. Então, é necessário que essa vocação do nosso Estado seja pensada, que matrizes econômicas, a partir do que é a nossa vocação, sejam criadas, mas a gente precisa manter também o nosso modelo econômico, viu? Começa hoje mais uma edição da Feira de Agronegócios da Universidade Newton Lins, aqui em Manaus. O evento visa criar oportunidade de parcerias entre produtores, criadores e empresas do ramo. Quem tem mais informações é a repórter Nádia Saldanha. Ela já está lá, olha, no ambiente, inclusive. Nádia, o que mais essa feira tem para oferecer ao público? Olá, Emanuel, muito bom dia a você novamente e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, uma ótima oportunidade, então, para fechar negócios, já que a feira, como você disse, tem esse objetivo de integrar e aproximar empresários, pessoas curiosas do ramo e universitários também, além do público em geral. Agora, você perguntou a respeito dessa programação. A programação é muito diversificada para todos os públicos. A gente vai contar aí com exposições, inclusive de equipamentos pesados e do próprio Exército, mostrando para a gente aí equipamentos, né, que são utilizados nas missões. A gente também vai ter várias competições, apresentações culturais, artísticas e uma exposição que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, que é bem pertinho ali dos animais. A gente vai ter ovinos, caprinos e equinos, ou seja, cabras, ovelhas, bois e também os nossos cavalos. A gente vai ter mais detalhes a respeito dessa terceira edição da Feira de Agronegócios da Newton Lins, conversando agora com Alberto Holanda, ele que é responsável técnico do evento e vai trazer todas as informações para a gente, porque começa hoje, viu, Emanuel? Daqui a pouquinho, às 17 horas. Alguma novidade para essa edição, Alberto? Sim, Nádia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a você, Nádia. Bom dia ao Manuel. Bom dia ao público em geral que nos assiste, né? Com certeza, cada ano que passa a gente vem com novidades. Novidades seja no aprimoramento das atividades que a gente vem fazendo. Esse é o terceiro evento, a terceira edição da feira, né? E a gente vem cada vez mais estruturando, né, para dar uma condição em termos de estrutura para o público e sobretudo para os animais. Os animais no intuito da gente fazer dar uma condição de bem-estar animal, né? Que eles fiquem confortáveis, que eles tenham uma ambiência e não tenham sofrimento nenhum, né? Com isso eles vão estar bem, o público vai visitar e vai gostar do que está vendo. Nós temos novidades, sobretudo, com uma estrutura advinda da ING, da Fazenda ING, que faz parte do Grupo Newton Lins, trazendo animais, né, do eixo lá do Triângulo Mineiro de Uberaba, com uma estrutura trazendo esses animais de lá para incrementar o melhoramento genético da nossa pecuária, né? Então é uma condição única, na realidade é um divisor de água. Nesses 3 anos, cada vez mais, por meio dos nossos leilões e das exposições, a gente vem trazendo animais com mérito genético superior para introduzir no estado e dar uma condição de melhoramento genético. Mas nós temos novidade também na programação, que traz a discussão todos os órgãos afins do setor primário. Nós temos novidade na questão do Exército, que está aqui fazendo também uma exposição excelente. Nós temos novidade na praça de alimentação, nas máquinas, equipamentos. Então, cada ano que passa, a gente aprimora e traz novidade para o público em geral. Esse aqui que nós estamos acompanhando nas imagens é o ambiente principal onde as empresas, né, empresários do ramo e lojas também estarão expondo os seus produtos. Tudo para que esses agricultores, né, as pessoas envolvidas então nessa área, possam ter a oportunidade de fechar negócios, fechar parcerias e com preços excelentes também, né, encontrando produtos de qualidade. Perfeitamente, muito bem colocado, né? O evento ele traz a discussão para dar uma condição melhor
para os nossos criadores, para os nossos agricultores, mas ele também traz, e é fundamental falar disso, porque se trata do agronegócio, né, a questão da comercialização. Então, o governo do Estado, em parceria com o governo do Estado, a Agência de Fomento deverá estar aqui, o Sicob, o Banco do Brasil, o BASA, a fim de financiar esses produtores que têm carteira de produtor rural, né, que são realmente, possuem as credenciais para ter acesso a esse crédito rural. Né? E com esse crédito rural eles terão acesso para comprar veículos, máquinas, equipamentos, animais, seja no leilão ou seja com compra ou negociação direta na área comercial aqui nesse platô principal. Agora, Alberto, o que chama a atenção nas feiras, principalmente nessa terceira edição da Feira da Newtonins, é que tem um espaço todo reservado para a parte da gastronomia. Sem falar, Emanuel, da programação cultural e artística, a gente vai ter aí diversos ritmos embalando a esses 5 dias, porque começa hoje, como eu disse anteriormente, às 5 horas da tarde, mas segue até o dia 22 de setembro. Perfeitamente, querida. Na realidade, o evento ele é preparado com muito carinho, com muito zelo, com muito esmero para o público do setor primário, né, criadores, pecuaristas, mas também a gente precisa que essas novas gerações comecem a ter, né, esse contato com animais, contato com o setor primário, que é um setor nobre, né, que além de segurar a balança comercial do nosso país, é um setor que produz alimento, né? E a gente precisa produzir alimento cada vez mais com responsabilidade, né? Se a gente conseguir harmonizar o solo, a planta, o animal e o homem, com muita harmonia, a gente consegue produzir sem ter queimadas, sem impactar o meio ambiente, sem produzir pressão sobre a floresta. E esse é o intuito, né? Trazer a discussão, a viabilidade do setor, trazer a parte comercial para que os nossos criadores tenham acesso, trazer animais com mérito genético que não fica a dever para animais nenhum no país, né? A gente sabe que a gente está aqui no norte, tudo é mais difícil, né? Mas com muito respeito ao nosso público, a gente tem criado condições de trazer esses animais, né, para trazer todo esse conjunto de coisas nesse evento, a fim de realmente trazer para o nosso estado condições únicas para o desenvolvimento do setor primário, com responsabilidade ecológica, ambiental e com responsabilidade também social. Obrigada, Alberto, pelas suas informações. Lembrando que o evento começa hoje aqui na unidade Laranjeiras, no bairro Flores, e todos estão convidados. O evento aberto ao público e gratuito. Mais informações nas redes sociais da Newtonins. Emanuel, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Nádia, muito obrigado. Agradeço também ao Alberto aí pelas informações que trouxe para a gente. Esse é um tema importante de ser discutido. A pecuária tem muitas discussões, muitas contradições em relação à pecuária, sobretudo no estado do Amazonas, por conta do desmatamento que é necessário que seja feito para a construção de campos. Então, sempre que há tecnologias e que há oportunidade de se discutir, se compartilhar informações e tecnologias, sobretudo em relação a como aproveitar os campos que já existem sem necessidade de desmatar outra coisa, a como melhorar a genética do rebanho para que o pequeno produtor, e é assim que é feita a pecuária no estado do Amazonas, são pequenos produtores, famílias que têm lá 50, 100 cabeças de gado e sobrevivem assim. Se esse rebanho é melhorado, com certeza ele não vai precisar aumentar tanto o rebanho, não precisa de muita terra, não precisa desmatar tanto. É uma oportunidade importante para os produtores participarem e se atualizarem, viu? No início do programa de hoje, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o noticiário policial, porque é importante, viu? No início do programa de hoje, no noticiário policial, nós falamos de uma quadrilha presa pela polícia. Nós temos as imagens, não temos, meu diretor? Esse grupo aí, olha, 3 foram presos, 2 estão foragidos, 2 ainda estão sendo procurados. Este grupo é responsável por cometer o seguinte crime: eles alugavam carros em locadoras, em pelo menos 3 locadoras, utilizaram inclusive o dinheiro de um grupo criminoso, essas facções criminosas, para pagar a caução do veículo, aquele dinheiro que você deixa depositado para poder alugar o veículo. E aí eles aplicavam golpes, vendiam esses carros pela internet e está aqui, olha, o documento aí das pessoas, pelo menos 100 vítimas de acordo com a polícia desta quadrilha. Agora, a Polícia Civil está alertando sobre os riscos de comprar veículos de terceiros. A atenção tem que ser redobrada quanto à venda feita pela internet, viu? E principalmente quando o valor ofertado estiver muito abaixo do valor de mercado.
Maria Gleusa comprou um veículo usado e já fez a transferência da propriedade para o nome dela. Ela conta que para fazer esse tipo de compra é preciso tomar certos cuidados para não cair em golpes. Primeiro a documentação. A gente entra no site do Detran para comprovar se realmente tem o dono, né? Se o documento está todo em dias. Aí depois que a gente vai ver o carro. E o meu esposo ele é bem exigente com o negócio de carro. Então vocês nunca tiveram nenhum tipo de problema? Não, graças a Deus não. Já Dácio diz que não se sentiria seguro em comprar carros de pessoas desconhecidas. Em função de muitos casos que ocorrem, eu fico seguro, sim. De acordo com um delegado da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, muitos compradores só descobrem que caíram em um golpe quando vão fazer a transferência do veículo. Ele também diz que quem compra carros ou motos que foram roubadas pode responder por receptação. É muito comum aqui no estado do Amazonas as pessoas adquirirem veículos com uma pessoa e esse veículo sequer está em nome dessa pessoa. Então, desconfiem quando a negociação é feita nesse sentido, né? Um grande perigo são as compras feitas pela internet. Nesses casos, a orientação é avaliar de perto o veículo e negociar apenas com o dono do carro ou então da moto. A outra orientação é avaliar o preço da venda. Se for um valor baixo, a vítima deve desconfiar. É necessário que haja também uma análise crítica acerca do valor daquela negociação, né? Tem que haver aí uma proporção entre o valor daquele veículo e o valor que é utilizado no mercado comum para aquele veículo, né? Caso ela compre um veículo muito abaixo do valor de mercado, é um sinal de que pode ser um veículo aí oriundo de uma prática ilícita anterior. A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos disponibiliza o número 99962-2442. Deixa eu repetir, por favor. 99962-2442. Este número é disponibilizado pela Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. As denúncias podem ser feitas também por aplicativo de mensagem, pelo WhatsApp mesmo, utilizando este número aí. Se você desconfiar, meu amigo, dá uma ligada para a polícia. Se você foi vítima, também dá uma ligada para a polícia, tá bom? Um forte temporal causou prejuízos ontem em Manaus. 75 mil imóveis ficaram sem energia. Pelo menos 8 ocorrências foram registradas durante o vendaval e em alguns lugares da cidade a fiação também foi arrancada. Teve ainda, problema no fornecimento de água aqui na capital. No bairro Nova Esperança, o telhado deste prédio foi arrancado pela ventania. Este senhor, que mora em um dos apartamentos do andar de baixo, estava em casa no momento do temporal e conta o susto que passou. É uma ventania muito forte, né? Antes da chuva. Aí com essa ventania o telhado veio toda a estrutura mesmo completa do prédio, caiu aqui embaixo, ficou só parado na fiação. Foi um barulho muito grande, muito feio mesmo. 3 famílias que moravam em apartamentos no andar superior tiveram que retirar os objetos molhados pela chuva. Vizinhos ajudavam a retirar os pertences dessa senhora que não estava em casa no momento. Eu não sei se a televisão ainda vai funcionar, liquidificador, a geladeira, os objetos, porque como desabou, o forro em cima, alagou tudo, estava tudo molhado, tudo ensopado. O telhado ficou preso à fiação da via e as residências da rua ficaram sem energia desde as 2 da tarde, horário da ocorrência. Uma equipe da Amazonas Energia esteve no local para arrumar os fios de eletricidade. No bairro São Jorge, o telhado desta panificadora também foi levado pelo vento. A estrutura toda só não foi ao chão porque ficou engatada na fiação. Essa senhora viu o momento do acidente. Deu um vento muito forte. Aí um trovão bem forte também. Tanto o barulho do trovão, como o fogo saindo assim do cimo. Esta outra senhora conta que estava passando pela rua quando o telhado se soltou e assustou a vizinhança. Quando eu cheguei no portão, que eu olho, já está os telhados em cima do fio. Aí apagou tudo, já tinha dado os papocos. Quando eu estava na feira, deu aquele papocão. Aí apagou tudo.
Ficou tudo escuro no supermercado. Quando eu cheguei aqui, o temporal. Quando eu cheguei aqui na calçada, eu só vi foi a pancada. A senhora já tinha visto alguma coisa assim? Não, a primeira vez. Segundo a Defesa Civil do município, 8 ocorrências foram registradas durante todo o dia. 2 residências tiveram telhado arrancado, 3 árvores tombaram em cima de casas, houve também o desabamento de um muro e de uma casa de madeira e uma residência correu o risco de desabar. Não houve vítimas. Ainda por conta da ventania, 75 mil famílias ficaram sem energia desde 1 da tarde. Segundo a Amazonas Energia, 16 distribuidores e 15 transformadores foram desligados. Por consequência, houve também o desligamento da produção de água. Bairros das zonas Norte, Oeste, Centro-Oeste, Sul e Distrito Industrial sofreram oscilação na distribuição de água durante quase toda a tarde. Sobre o abastecimento de água, a Águas de Manaus informou que a energia nas estações de produção foi restabelecida por volta das 18 horas. Com isso, o fornecimento de água voltou a ser retomado na cidade e a previsão é de que o serviço seja normalizado em até 24 horas. Vamos para o intervalo? Vamos fazer o intervalo e daqui a pouquinho eu converso com o Dante, direto da redação do Jornal A Crítica, para trazer a informação de que o Senado, depois de 7 meses, finalmente vai começar a instalar a Comissão de Ética, o Conselho de Ética do Senado, tá? 7 meses depois. A gente vai falar ainda sobre o fundo eleitoral que está em andamento. Eles vão aumentar a verba aí para o financiamento público das campanhas políticas. A informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo, hein?